Sempre que o homem deu um passo de fé em direção a Deus, nunca mais teve a mesma vida, porque fé transforma, preenche, é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. E quando damos o primeiro passo, Deus dá todos os demais. Comece hoje e prossiga com passos de fé. A voz do Espírito está a chamar, suave fala o coração. Eu quero ouvir a voz da criação que rompeu as trevas e fez a luz surgir. Voz majestosa, vem me falar. Muito bem, gente, bom dia, mais uma quinta-feira, Deus abençoe a todos, aí os últimos 7 dias, do nosso mês de maio, e eu tenho certeza que assim como no passado, Deus opera no presente e haverá o descanso. Então, hoje a palavra de hoje está para nós como um tema um pouco diferente, distração, o mal do momento. Em Lucas capítulo 16, do verso 27 ao 28, nós vamos encontrar ali a parábola do rico e de Lázaro. Essa parábola foi contada por Jesus e Jesus não citou o nome desse homem que se chama rico e apenas menciona que o rico gostava de desfrutar dos prazeres da vida. As riquezas desse homem lhe dava condições para usufruir de uma vida maravilhosa, boa. E o erro desse homem era viver numa ilha de fantasia. Tinha até um programa antigamente, as pessoas iam lá para a ilha da fantasia, viver uma vida fora de uma realidade. Então ele não percebeu que, mesmo cercado pelos muros da separação entre a riqueza e a pobreza, ele nunca imaginou que um dia algo diferente iria afetá-lo, porque ele estava distraído com tantas coisas, Então a palavra de hoje é essa, distração, o mal do século, o mal do momento. Hoje nós vivemos um dia a dia de muitas ocupações, porque o dia a dia mudou muito, os dias estão cada dia mais intensos, desafiadores, e por isso muitas coisas vão nos engolindo e nos distraindo, coisas boas e coisas ruins, mas o resultado, seja ela boa ou ruim, vai nos levar para o mesmo caminho, a distração. Então o rico foi para um lugar de tormento, porque a Bíblia fala que os dois morreram, E naquele momento em que um morreu e o outro também, um foi para o seio de Abraão e o outro foi para o Hades, Então 3 coisas aconteceu aqui no meio dessa situação, dessa cena, que nos leva a refletir, O rico só lembrou de orar quando estava em tormento. Ele disse assim: Pai Abraão, pede para Lázaro passar o dedo na água e refrescar minha língua. Ele orou então tarde demais. Então o rico, pelas distrações, orou tarde demais. Então nesse momento, muita gente, às vezes, tem orado só nos momentos de agonia, de problemas, nos momentos de tormento. E há situações que a oração não vai resolver. Apesar de tudo Deus poder fazer, mas há situações que já vai estar numa situação definida, porque Deus ele não manipula situações, ele ouve um clamor. Então nós vamos, aqui na terra, nós perdemos o tempo. Por isso que a Bíblia fala para nós aprendermos a discernir o tempo e o modo, porque aí nós vamos deixar uma situação, às vezes, chegar a um ponto final, ou até mesmo nós chegarmos a um limite de uma distração num caminho tão sem volta que nós não vamos ter mais força de retornar ou voltar para um caminho, e aí nós vamos orar apenas como um religioso. Então esse moço aqui, ele fez uma oração, mas ele fez a oração tarde demais. Então, querido, não deixe o inimigo distrair para que você ore tarde demais. Pelo contrário, ore a todo tempo e busque ao Senhor enquanto ainda é tempo.
A segunda coisa que ele fez foi dizer para o Senhor assim, manda Lázaro, né, lá em casa, manda alguém lá em casa para falar, né, com os meus familiares. Então lá onde ele estava no Hades, as pessoas terão consciência da sua própria condição. Esse é o grande tormento. No céu nós não teremos consciência. Seremos corpos transformados e saberemos que somos salvos. Mas no Hades, que é a antessala do tormento, lá nós vamos ter consciência, porque tudo é para ser tormento mesmo. Então lá no Hades ele disse assim, olha para mim aqui, eu mando Lázaro lá. Então Lázaro era uma pessoa insignificante para ele enquanto vida, né? Mas depois que ele faleceu, ele estava clamando a ajuda de Lázaro, pedindo para Deus ali, o pai Abraão, dar um jeito de fazer algo por ele. Então quer dizer, ele reconheceu o valor do próximo, né, muito tarde. Então às vezes as distrações estão nos deixando ou nos fazendo perder, né, o verdadeiro valor, que é das pessoas, que é de uma família, que é de uma igreja, do momento de oração, de congregação, do momento de comunhão. Estamos nos perdendo com os valores. E ele descobriu o valor tarde demais. E por último, ele lembrou da sua família. O rico estava em tormento, mas estava também preocupado com os seus parentes. O homem rico, quando estava vivo, viveu em completa cegueira, mas de repente, lá no Hades, ele tomado de grande lucidez, porque ali na hora dos problemas a gente fica lúcido, né? Ele pede, pai Abraão, vai lá na minha casa e avisa meus 5 irmãos para que eles não venham para esse lugar. Então assim, ele lembrou da sua família tarde demais, valorizou os seus tarde demais. Então a gente tem que você vê muitas das vezes em velórios, em perdas, pessoas se penalizando, tristes, pessoas ali se martirizando por aquilo que ela não fez. É melhor termos a saudade, porque nós vamos ter sim, mas a consciência de que fizemos tudo que estava ao nosso alcance e ficarmos com as boas lembranças e alegria dos tempos vividos, e não com o saudosismo daquilo que eu poderia ter feito e não fiz. Assim é a intenção do diabo, fazer nós nos distrairmos a tal ponto para que a gente venha orar tarde demais, reconhecer o valor dos próximos ou daquilo que temos que está próximo de nós tarde demais e, por último, valorizar os nossos tarde demais. Queridos, fica essa lição para hoje e por isso eu quero convidar você amanhã, sexta-feira, vir orar pelos seus, clamar pelos seus, e no domingo, seja de manhã 8 horas na nossa escola bíblica de comunhão ou no nosso culto de fortalecimento à tarde, vir valorizar o que temos e buscarmos a Deus de todo o nosso coração. Fiquem todos na paz e continuem firmes, porque vivenciando uma vida de atenção, de comunhão, nós teremos aí, com certeza, a intervenção de Deus. Não deixe o inimigo te distrair, pelo contrário, siga na fé, na esperança e no amor que é Cristo, confiantemente naquele que nunca falhou. Não deixe nada entrar entre você e o seu Senhor. Beijo no coração, gente. Fiquem todos na paz.